Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo beleza? Hoje o tema são as cruzadas. O cinema, a literatura, os games, em todos esses campos nós encontramos referências sobre esse movimento militar e religioso ocorrido na Idade Média. Vamos pensar um pouquinho então sobre as cruzadas. Durante a Europa medieval, ali pelo ano 1000, 1100, 1200, é importante você ficar ciente de que a mentalidade do homem europeu era profundamente místico-teocêntrica. Ou seja, era uma mentalidade bastante influenciada ideologicamente pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã Católica lá no continente europeu. O teocentrismo é uma das grandes características da mentalidade medieval, ou seja, Deus no centro da cultura e da sociedade. Tudo era respondido, tudo era explicado de acordo com a vontade de Deus. Essa era a visão teocêntrica do mundo, que no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, o renascimento cultural vai combater, pregando uma outra ideia, que é o chamado antropocentrismo, tá? Mas o renascimento é um outro tema. Muito bem, durante a Idade Média, a Igreja Católica mantinha um controle ideológico sobre a cristandade, sobre a sociedade europeia. E um dos grandes exemplos desse controle foram as chamadas cruzadas. Mas, afinal, o que foram as cruzadas? Definindo, as cruzadas foram um conjunto de expedições de caráter militar e religioso organizadas pela Igreja para libertar a Terra Santa, ou seja, a Palestina e Jerusalém, principalmente, do domínio do, entre aspas, infiel muçulmano. É interessante você perceber que, na Idade Média, religião e guerra não se separavam. Havia um conceito na Europa e também no mundo muçulmano, né? E na Europa um conceito muito forte que era o de guerra santa. Essa expressão, guerra santa, significa uma guerra autorizada por Deus para combater o infiel. Mas quem é que conversava com Deus sobre isso? Claro que era o Papa, né? O grande representante, o grande intermediário, porta-voz entre Deus e os homens na Europa, né, católica lá da Idade Média. Muito bem, agora as cruzadas, é importante, meu caro e minha cara, você perceber o seguinte: elas não tiveram apenas um caráter religioso, tá? Elas aconteceram durante uns 200 anos, entre os anos 1100 e 1300. Portanto, lá na Idade Média, lá na Europa medieval. 4 causas são importantes você refletir. Primeira causa, a causa religiosa, o aspecto religioso, que é esse que nós já citamos. A Igreja organiza a sociedade europeia para ir à Terra Santa, até Jerusalém, né, libertar aquela região da dominação, da expansão muçulmana. Claro que você sabe, muçulmano é monoteísta, mas não é cristão, portanto considerado um infiel pela Igreja Católica. A segunda razão é uma razão política. Os senhores feudais na Europa, muitos deles estavam sem terra, porque quando morria um senhor feudal, quem herdava o feudo era o filho primogênito, né, o filho mais velho, o primeiro filho do senhor feudal. Portanto, nessa época na Europa, 1100, 1200, muitos nobres, muitos senhores feudais não tinham terras e, portanto, apoiaram e participaram das cruzadas para conquistar terras no Oriente. Terceira razão das cruzadas é econômica. A burguesia que estava nascendo naquele momento, lá no ano 1000, 1200, né, os comerciantes, os artesãos, os banqueiros, sobretudo da região da Itália atual, apoiaram sim as cruzadas para restabelecer o comércio com o Oriente, com a Ásia e, portanto, claro, buscando o lucro, né, que é o objetivo da burguesia. E o quarto fator é populacional. As cruzadas serviram para escoar o excesso populacional europeu. Portanto, a Igreja organizava as cruzadas, convocava os cristãos europeus para ir à Terra Santa, não é? Uma grande massa de populares se organizava e ia para a Terra Santa, grande parte morria nos combates, não é? E, claro, esvaziava o perigo social, de rebelião social dentro da Europa. Portanto, meu caro e minha cara, muito cuidado, viu? Para o seu vestibular, cuidado com as 4 causas, uma causa religiosa, uma causa política, uma causa econômica e uma causa demográfica, populacional das cruzadas, tá? Repassando então, religiosa, libertar a Terra Santa do domínio muçulmano.
causa política, né? A necessidade de parte dos senhores feudais de conquistar terras no Oriente. O fator econômico, o interesse da burguesia nascente em restabelecer o comércio com a Ásia, com o Oriente, para ampliar os seus lucros. E o fator populacional, escoar o excesso da população europeia para o Oriente. Lá em 1270, as cruzadas terminam e a sua principal consequência, para nós fecharmos esse vídeo, fique atento nisso. As cruzadas reabriram a relação comercial no mar Mediterrâneo, o comércio entre a Europa e a Ásia, aquele objetivo que a burguesia tanto almejava, tá? E a partir daí, dos anos 1200, 1300, começa o chamado renascimento comercial urbano na Idade Média, que vai mudar muita coisa e vai iniciar a chamada crise do feudalismo. Abraço pedagógico do professor Evaldo Munarito.